Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar,
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Boa noite, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida de forma abundante, que você esteja bem, sua família esteja bem e que o Senhor esteja lhe protegendo, lhe guardando de todo o mal. Mais uma vez, queridos, estamos aqui no domingo, dia do Senhor, para estarmos com mais um culto ao Senhor, culto online, culto através da internet, aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos felizes por estarmos encontrando os irmãos, mesmo que de forma através da internet, mas nós podemos então nos unir no mesmo propósito, no mesmo coração, objetivo, que é de exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Se junte a nós nessa noite para mais uma vez nós prestarmos um culto de adoração ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Ore comigo. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui para estarmos, ó Deus, cultuando, louvando, exaltando o teu santo nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que este culto também sirva, Senhor, para edificar os teus servos, falar o nosso coração através da tua palavra. Fica conosco, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos e agora nós vamos então para a leitura da palavra do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, ela vai estar sendo colocada na tela para que você possa acompanhar. Ou mesmo você pode acompanhar na sua Bíblia física, acompanhar também no seu tablet e até mesmo na Bíblia que está aí no seu celular de forma eletrônica. O importante é que você esteja lendo, participando, interagindo com a palavra do Senhor. Após a leitura da palavra de Deus, nós estaremos com o nosso momento de louvor e de adoração. Então, vamos na sequência com a leitura da palavra do Senhor, logo após louvor e adoração, momento de louvor do nosso culto. Salmo 90. O Salmo escrito por Moisés. O Salmo 90 é uma bela oração de Moisés, inspiradora, que pede a Deus que a vida não seja só de sofrimentos, de percalços, de tribulações, mas que vivamos a graça de Deus em nossos dias. Que possamos pedir a Deus a sabedoria para vivermos uma vida plena, aproveitando este lindo presente que nos é dado toda manhã. Meditemos juntos o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.
Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
Bem, queridos, estamos de volta depois desse momento de leitura da palavra do Senhor, depois desse momento de louvor abençoado que nós tivemos nessa noite. Vamos então para o momento de proclamação da palavra do Senhor, momento importante do nosso culto, momento em que Deus nos fala através da sua palavra e através da pregação da palavra do Senhor. Portanto, nós convidamos os amados irmãos para estarem atentos a esse momento de pregação da palavra do Senhor e mais uma vez vai estar conosco, trazendo a santa palavra de Deus para o nosso coração, a meditação, o reverendo José Draildo, pastor da IPI Central de Cuiabá, vai estar mais uma vez conosco, trazendo a palavra do Senhor. Nós estamos sempre trazendo o nosso irmão, pois ele sempre tem uma palavra abençoadora para a nossa vida, e aí nós vamos estar mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, reverendo Draildo. Segundo as Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20, diz assim a boa palavra do nosso Deus. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus. Saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e os mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Palavra do Senhor nosso Deus para nós, para mim e para você. E a partir dessa preciosa porção da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você, a partir do tema vivendo e aprendendo. Você já deve ter ouvido essa expressão em muitos momentos, é vivendo e aprendendo. Então esse é o tema que eu quero compartilhar com você a mensagem. Enquanto a gente vive, a gente tem a oportunidade de aprender. Só não aprende quem já morreu. E eu gosto de dizer que os inteligentes aprendem com seus próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros, somente o tolo que nunca aprende. Então eu e você, nós não somos tolos e tolas, nós somos filhos e filhas do Senhor, amém? Então nós vivemos e humildemente estaremos sempre aprendendo. Certa vez eu vi um slogan dos salesianos que eu adotei para mim: aprendendo mais para servir melhor.
Eu acrescentei, pedindo data vênia aos salesianos, né, que aprendendo mais não só para servir melhor, que já era muito nobre, mas aprendendo mais também para viver melhor. Amém? E aqui estamos nós todos para aprendermos a partir do que nos ensina a boa palavra de Deus. Eu sou o primeiro aprendiz nessa escola da vida. Olhando então para este homem precioso, Josias, que foi filho de Amon e neto de Manassés. Ambos, Amon e Manassés, ou seja, ambos o pai e o avô de Josias, foram dois péssimos exemplos para Josias. Manassés foi um rei que reinou por 52 anos. E o reinado de Manassés foi um desastre, um dos piores reis que Israel já teve. Não só seguiu os descaminhos da desobediência, como conduziu todo o povo a fazê-lo da mesma forma. Manassés consultou adivinhos, necromantes, estabeleceu culto idólatras no templo, invocou os mortos, cometeu as maiores abominações, ao ponto da Bíblia dizer que ele se comportou pior de que os reis pagãos, não obstante ele fazer parte da história do povo de Deus como filho de Deus. Assim foi o reinado de Manassés. Chega a dizer que ele queimou seus filhos como sacrifícios a deuses outros. Estranho, porque Deus nunca exigiu sacrifício humano, nunca exigiu sacrifício de filho de ninguém. Quando o fez uma única vez, não fez porque estava interessado no sacrifício, mas porque estava provando a fé de Abraão, para que ele viesse se tornar tal como foi, a referência de fé, de obediência, de entrega e de confiança ao Senhor. Mas nunca foi do coração do Senhor nosso Deus sacrifício humano. Deus não tem interesse no sacrifício humano, senão no coração quebrantado, compungido, contrito, rendido, humilde na presença do Senhor. Sim, esse sempre foi o sacrifício que Deus requereu do seu povo. Manassés, então, transgrediu as leis de Deus, se afastou do Senhor e assim viveu. E Amon? Amon fez igual ao seu pai Manassés, né? Seguiu, diz a palavra, e Manassés viveu e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos dos seus pais, e cometeu também absurdos no seu comportamento. De modo que fiquei refletindo, o rei Josias, Manassés ainda se arrependeu no final da sua vida, se humilhou e voltou-se para o Senhor, teve misericórdia. Amon morreu na sua maldade, não se arrependeu, reinou só 2 anos. Não se arrependeu, morreu na sua maldade, no seu pecado. Então fiquei pensando, uma criança de 8 anos, quando ouvia falar do seu avô, que péssimo exemplo que foi seu avô. Quando ouviu falar do seu pai, que péssimo exemplo que foi o seu pai. Mas tinha ao lado dele uma mulher, certamente a mãe dele, era alguém, uma sábia conselheira que estava trazendo sábias e santas orientações ao coração de Josias. E muito provavelmente porque ouviu os santos e sábios conselhos de sua mãe, dos conselheiros que estavam em seu entorno, Josias teve a oportunidade de fazer escolha. Se ele seguiria os exemplos do seu avô Manassés, se seguiria o exemplo do seu pai Amon, ou se ouviria os conselhos de sua mãe e adotaria para si um bom exemplo para seguir. E pensei comigo, querido irmão, querida irmã, a vida é assim, eu e você sempre teremos bons e maus exemplos, e eu e você teremos a oportunidade de decidir quais os exemplos que seguiremos na nossa vida. Josias teve a oportunidade de escolher sobre os exemplos que ele deveria seguir. Ele então fez uma sábia escolha, não seguiu o exemplo do seu avô, não o exemplo do seu pai, mas diz o texto que ele então decidiu seguir o exemplo de Davi, que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, não porque foi perfeito, mas porque em todo o tempo andou no temor do Senhor
e nunca abandonou o Senhor a sua fé, e nunca cometeu abominações diante do Senhor. Quando pecou, pecou na sua própria fraqueza contra o outro e reconheceu: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos, e clamou a misericórdia do Senhor, e buscou ao Senhor de todo o coração, desejando ser perdoado, recuperado, e voltou a servir a Deus, e voltou a honrar o Senhor. Foi um momento de deslize na vida de Davi, mas não foi um estilo de vida, não foi um hábito, não foi uma decisão de viver errante, em desobediência, fazendo jus às limitações inerentes à fraqueza humana, não. Davi não justificou: sou humano, por isso posso estar pecando constantemente, porque, afinal de contas, a carne é fraca. Davi falhou como todos os homens, mas ele decidiu que a falha não seria o seu estilo de vida. Ele decidiu que o pecado não seria o seu estilo de vida. Ele decidiu então que o pecado seria um acidente, e quando ele se acidentou, ele buscou socorro em Deus. Em outro momento ele disse: porque Deus é aquele que ouve a minha aflição e se compadece da minha alma. Então, Josias, podendo fazer a escolha se seguiria um mau exemplo ou um bom exemplo, ele escolheu um bom exemplo. Querido irmão, querida irmã, querido irmão, querida irmã, querido irmão, querida irmã, vocês sempre vão ter bons e maus exemplos. Vocês sempre terão bons e maus exemplos. Vocês sempre terão. Eu terei bons e maus exemplos. E o Senhor nos dá a liberdade de escolhermos quais os exemplos que adotaremos para a nossa vida. Você já viu algumas pessoas que decidem viver errantemente e fazer determinadas coisas e falam assim: porque afinal de contas, fulano e fulana se comportam assim. Fulano e ciclano têm agido assim. Ah, porque o pastor fez isso ou fez aquilo. Mas você já parou para pensar que tem fulano e ciclano que é uma bênção? Você já parou para pensar que tem o pastor fulano e ciclano que é uma bênção? E que você está tendo o privilégio de escolher fulano e ciclano, pastor ou pastora, que são uma bênção, para que a sua vida também seja uma bênção. Porque dependendo do que você escolher fazer, seguir o exemplo, os resultados virão em sua vida indesculpavelmente. Porque diz a palavra: tudo aquilo que a gente plantar, certamente a gente colherá. Josias teve a oportunidade de fazer a escolha. E aí, quando a gente olha a respeito de Josias, é claro que ele não foi um homem perfeito, porque esse não existe. Inclusive esse que está aqui pregando, né? Vocês sabem que não existe. Eu sempre falei para vocês, dos que mais precisam da graça de Deus, eis-me aqui, sou eu. E Josias não era diferente, era homem como eu e você, mas não obstante a sua humanidade, ele decidiu fazer diferença nessa vida e nesse mundo. Josias tirou todas as abominações da terra de Israel, fez o contrário, seu avô e seu pai trouxe, apresentou ao povo a palavra de Deus que havia sido perdida, trouxe a palavra, mandou que lesse, depois ele mesmo leu a palavra, a lei, para que todo o povo tivesse ciência de como estava vivendo e que precisava se arrepender, se converter e voltasse para o Senhor. Ele então restaurou o templo, restaurou os ministérios dos sacerdotes e dos levitas, as suas funções que havia sido desprezado, desrespeitada por Manassés e por Amon, seu avô, seu pai. Ele então determinou que todo o povo de Israel deveria adorar o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de Davi, a quem Deus usou de uma forma extraordinária para conduzir Israel a uma grande nação que se tornou. E então o rei, entendendo que Deus havia ensinado, uma das coisas que ele fez que havia sido esquecida decidiu celebrar a Páscoa. E lembre que a Páscoa era exatamente a celebração que Deus ordenou para que o povo lembrasse que um dia eles foram escravos, foi escravo o povo. Um dia o povo estava distante, em humilhação, em desprezo, em descaso, debaixo de dor, de opressão, em escassez, longe do seu lugar, do seu habitat, conforme Deus havia prometido. E a Páscoa então era para trazer a memória que com braço forte Deus tinha tirado o povo lá de onde ele estava. Tinha colocado onde eles estavam agora. Então, ao celebrar a Páscoa, Jesus estava dizendo: olha, vocês hoje são uma nação forte, nós hoje somos uma nação forte, vamos celebrar a Páscoa para a gente lembrar quem éramos nós, onde nós estávamos, como nós vivíamos, e mais do que isso, lembrar que o Senhor nosso Deus é quem nos conduziu com braços fortes e poderosos e nos fez ser quem nós somos. Aleluia!
Aleluia! Celebrou a Páscoa para trazer o povo à memória. Quem era o povo? E a quem aquele povo pertencia? E tudo aquilo que o povo tinha, quem havia lhe dado, quem havia lhe conferido? Josias então faz isso. Mas Josias, como eu falei, não foi um rei perfeito. Ele decidiu viver e que a sua vida fosse um marco, uma bênção para a nação de Israel. Decidiu servir ao Senhor, decidiu seguir o bom exemplo de Davi, mas ele cometeu alguns deslizes. E a gente deve aprender também com os deslizes de Josias, porque a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o pastor Drailton e para você foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito a fim de que aprendamos. Aprendamos com aqueles que erraram para que não incorramos os mesmos erros. Aprendamos com aqueles que acertaram para que modelemos os seus acertos. E assim possamos viver sábia e assertivamente na nossa postura, no nosso modo de ser e de viver, nas nossas relações em casa, no trabalho, com as pessoas com as quais lidamos na vida. Por isso que falei, o tema da mensagem é aprendendo a viver, vivendo e aprendendo. E como diz o poeta popular, é preciso saber viver, e a gente está aqui, Deus tem nos dado a oportunidade de viver, mas não é só viver, nós precisamos viver e viver bem. E mais do que viver e viver bem, é preciso viver do jeito que Deus nos chama a viver, porque eis a maior qualidade de vida que alguém pode viver, é viver do jeito de Deus. A melhor qualidade de vida que alguém pode viver, é viver do jeito de Deus. E a gente aprende com o nosso irmão querido, amado Josias, pelo menos 4 coisas as quais eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que nós aprendemos com Josias, entre outras, existem lutas que não valem a pena a gente lutar. Você pode dizer isso comigo? Existem lutas que não valem a pena a gente lutar. Se você atentar para os versos 20 e 21, diz assim, ó, depois de tudo, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carqueme, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro a ele, então Neco lhe mandou mensageiro dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Veja, aquela não era uma causa, uma guerra, uma batalha de Josias. O rei não estava saindo para lutar com Josias. Josias não estava sendo afrontado. Josias não estava sob risco. Deus não tinha dado nenhuma autorização para ele, mas não sei o que deu em Josias, que naquele momento que ficou sabendo que o rei estava saindo para lutar uma outra batalha, o rei Carquemes, diz então que ele decidiu sair para lutar contra o rei. E o rei deixou claro, não Josias, não é com você, você não é meu inimigo, eu não quero lutar contra você, não é essa a questão. Mas o texto diz que Josias saiu, obstinou-se a lutar contra aquele rei. E eu fiquei pensando se às vezes nós não estamos lutando por causas erradas. Fiquei pensando se às vezes nós não estamos lutando sem nenhuma necessidade. Sabe quando você está travando uma luta sem necessidade alguma? Sabe quando você se vê perdendo energia, perdendo recursos, perdendo seus dons, talentos, perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida, lutando por uma causa que não é sua? Perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo, perdendo os seus dias, perdendo sua energia, perdendo o bem do seu relacionamento, do seu convívio, lutando uma causa que você não foi chamado a lutar, uma batalha que você não foi chamado a lutar. E muitas vezes estamos nos desgastando e sofrendo e perdendo os nossos dias, lutando com coisas que não têm necessidades de lutar. Às vezes, como dizia minha avó, com ranzinzês. Como ranzinza. Porque tem que ser do seu jeito, porque tem que ser da sua forma, porque tem que ser do seu modo, porque tem que ser do seu tempo, porque tem que ser como você acha que tem que ser, e você fica lutando sem nenhuma necessidade. E às vezes fazemos questão e sofremos por causas insignificantes, às vezes até tem causa, mas a causa é tão insignificante que depois você mesmo para e fala assim, meu Deus, por que é que eu perdi tanto tempo
com essa causa, agora eu percebo que não faz sentido algum. Às vezes estamos lutando também com pessoas erradas. Josias estava lutando com pessoas erradas. E quantas vezes nós nos pegamos lutando com pessoas erradas, pessoas que nos amam. Lutamos às vezes por pessoas que querem o nosso bem. Lutamos às vezes por pessoas que são nossos parceiros, nossas parceiras, nossos amigos, nossas amigas. E estamos lutando com pessoas que não deveríamos lutar, que não são nossos inimigos, que não são nossas inimigas. Existem lutas que não vale a pena lutar. Segundo, o engano nunca é uma boa estratégia. Vamos lá? O engano nunca é uma boa estratégia. Eu coloquei aqui, não está ali, mas eu coloquei aqui aspas, porque essa é uma discussão ética, inclusive. Se em algum momento não é uma boa estratégia o engano, porque lembremos daquela passagem que os espias foram lá à terra ver aquela realidade, e quando eles estavam lá espiando a terra que haveriam de ir, eles ficaram hospedados na casa de uma prostituta chamada Raabe, e vieram os soldados à casa de Raabe, e quando aqueles soldados vieram, e a ideia era prender e matar aqueles 2 servos de Deus que foram enviados a espiar, e nos informa a palavra que Raabe não falou a verdade para os soldados. Ele chegou e disse: cadê? Vocês estão aí hospedando gente? E Raabe falou: não, eles chegaram aqui, mas eles foram embora para lá. Mas a verdade é que Raabe mandou os soldados subir e ficar escondido lá no telhado. Então essa é uma discussão ética. Olha, Raabe acertou ou errou, porque ela mentiu, e a mentira é reprovada. Mas aí a ética diz que o que é a ética, senão princípios e valores, se coloca à defesa da vida. E naquele caso, então, a causa que a fez mentir era maior que a sua própria mentira, que era a preservação da vida. Vocês estão entendendo? A mentira é aprovada? Não. A mentira e o engano sempre incorrem em erros. Eu estou abrindo essa aspa para você dizer: mas não houve aquele caso? Houve. E por que houve? Porque naquele caso, o engano foi para preservar a vida, e a vida naquele contexto era mais importante do que uma verdade seca, farisaica, pura e simplesmente por falar a verdade. Você já ouviu algumas pessoas falar assim: comigo é assim, quando eu quero eu falo a verdade, eu falo a verdade na cara. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não, minha irmã. Às vezes não é a hora de você falar a verdade que você acha que é a sua verdade. E quem sabe não é o jeito que você deve falar essa verdade. Josias estava enganado e tentou enganar porque insistiu no seu erro. Primeiro, ele estava enganado. Não havia uma batalha contra ele, não havia uma guerra contra ele, aquela pessoa não era o seu inimigo, ele estava enganado. A segunda é, ele estando enganado, decidiu também enganar. Olha o que diz o verso 22, parte A. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. Se obstinou no engano, se obstinou no erro, não é isso mesmo, porque eu quero fazer, porque eu sou o rei, porque comigo é assim, não, porque eu quero lutar, porque eu quero batalhar. Então, para eles não perceber que sou eu que estou lutando contra ele, vou enganá-lo e vou lutar contra ele. Então veja, ele se enganou porque a batalha não era uma batalha com ele, né? Ele então enganou, tentou enganar o seu inimigo, né? E não conseguiu enganar. E tudo isso ele fez porque se obstinou naquilo que determinou a fazer, sem em nenhum momento refletir, ponderar, e menos do que isso, e mais do que isso, sem em nenhum momento consultar ao Senhor se deveria ou não fazer aquilo. Josias estava obstinado no seu próprio erro. E a gente traz à memória o que disse o profeta Jeremias. Eu e você temos uma tendência de confiar no nosso coração. Eu até já vi algumas pessoas falarem assim: olha, faça aquilo que está no seu coração. Não, porque nem sempre aquilo que está no seu coração, aquilo que está no meu coração é o melhor para mim e para você. Nem sempre. Foi o profeta Jeremias, na verdade, quem disse, quando o Senhor, através dele, fala o seguinte: ó, enganoso é o coração, mais corrupto do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? O coração, ele é corrupto. O meu coração, o seu coração, ele tende a se inclinar para o mal. É ou não é assim? Então, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma escolha, antes de você se posicionar a respeito de alguma coisa,
consulte o seu coração, reflita sobre o que está no seu coração, se de fato vale a pena, se de fato procede, se de fato tem sentido, se vai ser bom, se vai ser construtivo, se depois você não vai se arrepender. Consulte o seu coração. E tendo consultado o seu coração, melhor ainda, coloque o seu coração diante de Deus e fala como disse Davi: Senhor, sonda-me, prova-me, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, porque talvez eu não esteja percebendo o que há em mim. Porque diz a palavra que nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Então muitas vezes a nossa própria razão não vai saber lidar com o nosso coração. Então pelo Espírito vá diante de Deus, se humilhe e diga: Senhor, sonda o meu coração e vê se o que está no meu coração é o que te agrada, é o que eu devo fazer, é que deve ser a minha escolha, a minha decisão, para que você, na sua vida, na sua escolha, na sua decisão, seja assertivo, assertiva. Então consulte o seu coração, porque muitas vezes o nosso coração nos engana. O engano nunca é uma boa estratégia. Segunda. Terceiro aprendizado com Josias: não rejeite a mensagem por causa do mensageiro. Olha o que diz o verso 22, a outra parte, a parte B. Não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Ele não deu ouvidos a Neco porque, olha, afinal de contas, Neco é rei do Egito. O Egito é um povo que não serve a Deus. Então, quem é Neco para que eu ouça a voz de Neco? E quando Neco falou: olha, não venha contra mim, não lute comigo, essa causa não é sua. A causa que eu estou pleiteando foi uma causa que Deus, o Senhor, me moveu a pleitear. Mas Josias, obstinado no que queria fazer, e tendo endurecido o coração, porque afinal de contas era Neco quem estava falando, então Josias deixou de dar ouvidos à mensagem por causa do mensageiro. Eu fiquei refletindo quantas vezes Deus fala conosco e nós não consideramos a mensagem por causa do mensageiro, ou porque ele não tem o jeito que a gente gostaria que tivesse, porque não tem o estilo que a gente gostaria que tivesse, porque a abordagem não foi como a gente gostamos que seja, porque afinal de contas ele não é também da nossa igreja, e às vezes porque ele nem tem a nossa mesma fé. E sabe, queridos, quando Deus quer falar conosco, Deus usa até uma pessoa que não faz parte da fé que nós professamos. E aí a questão não é o mensageiro, a questão é a mensagem. Eu e você precisamos estar atentos à mensagem que tem sido ministrada por Deus aos nossos corações. O que é que Deus tem falado comigo? O que é que Deus tem falado com você? A questão não é se o mensageiro é assim ou assado, mas a mensagem é infinitamente maior e mais digna do que o mensageiro. O mensageiro é só um portador. Não fique bravo, não fique brava quando alguém ministrar uma palavra dura. Não fique brava quando alguém confrontar a você. Se a exortação, a confrontação, o chamar de atenção, for de acordo com a palavra de Deus. Não rejeite a mensagem por causa do mensageiro. Quarta e última lição que aprendemos com Josias: viva de tal maneira que suas virtudes superem as suas fraquezas. Vamos repetir? Viva de tal maneira que suas virtudes superem as suas fraquezas. Olha só o que se fala a respeito de Josias. Já vemos as vulnerabilidades de Josias, mas olha o que diz o capítulo 34, verso 1 e 2. Voltando um pouquinho, olha o que se diz de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, do serviço ao Senhor. 34, de 1 a 2. Agora veja o 35, a partir do verso 33, do verso 23. Olha só o que diz. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais.
Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e os mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Sensacional! Eis aí Josias, uma pessoa, um homem como eu e você, que não obstante ser limitado, ser vulnerável, ser falho, ser humano, mas como falei no início, ele decidiu escolher bons exemplos. Mais do que isso, ele decidiu andar nos caminhos do Senhor, seguindo os bons exemplos. Ele decidiu que a sua vida, enquanto ele vivesse, seria uma bênção para o seu povo, seria uma bênção para a sua família, seria uma bênção para as pessoas que estavam sob a sua liderança, seria uma bênção para aqueles com os quais ele haveria de ter contato. Ele decidiu viver virtuosamente, ser humano como eu, ser humano como você, mas obstinou-se em viver de tal maneira que a sua vida seria uma bênção. De tal maneira que diz que ele andou na presença do Senhor, que ele se afastou do mal. Diz exatamente que Josias decidiu andar e não se desviou da presença do Senhor. E diz a palavra que foram tantos os atos de Josias, beneficentes, que ficaram registrados aqui. E os outros mais atos da vida de Josias foram registrados no livro dos reis. E quando chega o dia da morte de Josias, Josias é pranteado por toda a nação, porque a nação viu que bênção que era a vida de Josias para todos. Que Josias era um exemplo de homem de Deus, que era um ser humano que vivia para abençoar a sua nação, o seu povo, a sua família e os outros. Inclusive viveu para redimir a história do seu pai e do seu avô, que andaram na contramão de Deus. Então, viva de tal maneira que suas virtudes superem as suas fraquezas. Vamos repetir juntos? Viva de tal maneira que suas virtudes superem as suas fraquezas. Nós podemos fazer isso. Se você disser sempre para você mesmo, para o seu cérebro: eu sou pecador e por isso eu peco, eu sou pecador, por isso eu peco, eu sou assim porque minha personalidade é essa, então por isso eu sempre ajo assim, eu ajo dessa forma porque o meu avô era assim, minha mãe era assim. Você vai estar reforçando um comportamento negativo. Você está dizendo para você mesmo que é assim que você é, que você não pode mudar. E a palavra de Deus está dizendo: não foi assim que Deus te fez. E se você se tornou assim por causa do meio, da hereditariedade, da genética, do contexto, Deus pode mudar a sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. E eu e você podemos ser mais parecidos com Jesus. Podemos ou não? Podemos. Não necessariamente daquilo que aprendemos dos nossos pais de bom, vamos dar continuidade. Aquilo que aprendemos dos nossos pais, que ouvimos que não foi bom, não precisa dar continuidade. Mas tudo aquilo que nós vimos em Jesus, nós podemos dar continuidade. Jesus é o nosso modelo. E olhando para Ele, a gente pode, não obstante as nossas limitações e a nossa condição humana, nós podemos viver uma vida virtuosa e que os nossos dias sejam dias abençoadores, que a nossa vida seja um instrumento de graça e de bênção. Quando chegar aquele grande dia, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram das coisas que Deus tem revelado, tem reservado para nós. Se aqui ainda, Deus tem muitas coisas boas para a sua vida. Amém? Agora imagina o que está nos céus reservado para mim e para você. Amém? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue
cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Oh, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para o momento de encerramento do nosso culto. Depois dessa palavra abençoadora que nós tivemos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Que Deus possa estar lhe abençoando ricamente, você possa ter uma noite de paz, de tranquilidade. Depois desse momento que passamos aqui adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, que Ele nos dê uma noite de paz, de tranquilidade. Com certeza você vai ter uma noite de paz, de tranquilidade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando da nossa agenda, na terça-feira, a partir das 19h30, nós temos culto de oração de forma presencial e no domingo, a partir das 18h30, culto também presencial na nossa igreja e a partir das 19 horas no domingo, o culto online através do nosso canal do YouTube. Então, você fica sabendo já das nossas programações e assim participa ativamente das nossas programações. Terça-feira, oração, 19h30. No domingo, 18h30, culto vespertino presencial e às 19 horas, o culto online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi bom estar com você, foi bom ter cultuado ao Senhor com você. Coloque Jesus na sua vida, coloque Jesus no seu coração. Receba, pois, meu querido, minha querida, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo domingo, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê